Nós trouxemos o senhor aqui para falar sobre direitos do consumidor, né? E a gente vai falar muito sobre a questão do direito à segurança, né? E vamos usar esse caso lá da Boate de Santa Maria para falar sobre isso. Mas é muito controverso se falar de direitos no Brasil, por exemplo, né? Eu diria, que direito o Congresso ou o Senado, por exemplo, teria de cobrar direitos de cidadãos se não há um respeito dos direitos. Então, a gente fica aí, então, esse ponto de interrogação, porque os governantes precisam entender que o povo brasileiro é um povo pensante, é um povo que vê as coisas. Nós não estamos mais naquela época em que, né, as pessoas, existem ainda nações em que as pessoas, elas dominam a nação com um braço forte, são autoritários, dizem uma coisa e o povo os vê como Deus e pronto, ninguém questiona. Nós somos uma democracia, somos pessoas que pensamos e temos o direito de discordar e questionar, né, aquilo que nos cabe questionar. Né? Até colocando o que você está falando, eu queria até trazer uma pergunta para você, doutor, porque o que acontece? A gente vê o ensino na nação brasileira muito terrível, vamos colocar essa situação. Então, a gente vê uma população, o Brasil que tem a história que vem da ditadura, aquela situação toda. Então, agora surge um novo método de governo, acabou a ditadura, a coisa começa a andar, criar estruturas, mas a educação continua terrível. A educação continua onde as pessoas têm um ensino muito raso, onde ninguém se aprofunda, salva, é claro, né, existe uma grande maioria que estuda, que faz a faculdade, mas estão, claro, interessados nas suas carreiras, buscando se formarem, buscando serem muito mais prósperos nas suas próprias vidas e às vezes não entram muito nessas questões da nação. Resumindo, lá fora nós temos praticamente em toda a Europa um ensino muito consistente, onde as pessoas sabem o que querem, sabem o porquê das coisas e não toleram certas situações por parte do governo. Aqui o Brasil sempre foi muito pacífico, sempre deixou com que as coisas acontecessem. A gente teve aqui um programa memorável, até com outro professor dizendo sobre a independência, sobre até mesmo a proclamação da República, que a maioria dos brasileiros nem sabia o que estava acontecendo, era praticamente um ato militar. Então, você não acha que chegou um novo tempo no Brasil, onde o estudo está sendo muito trazido à tona nesse tempo, né? Tem sido uma coisa muito clara que precisamos de um estudo, precisamos de combater essa forma de governo, que eles governam e nós só, amém, amém. Sim. A coisa está mudando e até acho que essas cenas desses próximos capítulos, entre a Câmara, o Supremo, tem muito a acontecer exatamente porque a população brasileira não é mais tão passiva. Fala um pouco sobre isso, doutor. Até complementando, a gente vê muita questão da revolta. A revolta é diferente da revolução, né? Porque a revolta, eu vejo muito isso nos brasileiros, tem mudado, como o Maurício fala, mas a gente vê essa questão. Eu me revolto, eu falo, eu xingo o governo, mas eu não tomo nenhuma atitude. E a revolução, a gente vê que muitas coisas estão mudando na política hoje porque as pessoas estão mais esclarecidas e querem realmente intervir no governo. Você acha que o Brasil tem sofrido isso, como o Maurício disse? Acho. Vou até ser um pouquinho mais justo. Não precisa nem olhar só para a Europa, não, sabe, Maurício? Se olhar para os nossos vizinhos, a Argentina, o Chile, o Uruguai, eles têm uma história de formação na educação muito mais evoluída do que o Brasil. Porque lá no século XIX, quando esses estados-nação surgiram aqui na América Latina, esses países fizeram a opção de nação, que nós não fizemos. A gente se tornou independente através do príncipe herdeiro de Portugal. Olha que contradição. É uma coisa meio... né? E que lá em Portugal estava tendo avanço com a Revolução do Porto, em 1820, e aqui um retrocesso com um pseudo-absolutismo aqui com Pedro I. Quer dizer, é uma loucura, né? Nós nos tornamos mais conservadores que a nossa metrópole. Sim. Mas, enfim... mas eu sou otimista, eu acho que é isso. Nós estamos tendo uma nova concepção de mundo aqui no Brasil. Até para a gente pontuar, eu contei essa história dos juízes norte-americanos, mas esse conflito está tendo entre o Congresso Nacional e o Judiciário, que não é agora, é um conflito já tem uns 8, 9 anos, que a gente tem ouvido falar isso muito na imprensa, né, que os juízes estão legislando, não sei o que, tal. Isso se assemelha muito a um conflito que houve nos Estados Unidos, também entre o Congresso e a Suprema Corte, no final do século XIX e no século XX. Nós somos, tipo, 100 anos atrasados nessa situação, mas estamos tendo o mesmo conflito. Isso aí não é sinal de tempos ruins, é sinal de evolução institucional. Então, se nós continuarmos nessa evolução institucional, sem transtornos de golpe de Estado ou revoluções, a tendência é que você tenha
uma maturidade na sociedade. Você tem que imaginar o seguinte, meu pai, minha mãe, eles foram jovens durante o golpe de Estado. Como que eles iam se manifestar? Como eles iam se revoltar? Ou se manifestavam e morria, era torturado, era mandado embora. E até fiz essa pergunta, doutor, porque isso entra também no nosso direito como cidadão básico, direito básico de todo cidadão. Isso. Porque se ele não conhece os seus direitos, se ele não vai atrás dos seus direitos, ele entra numa zona de conforto onde até mesmo as empresas hoje têm esses daqui não reclamam. Tem uma parcela que não reclama, uma parcela que não vai atrás. Então, até pensando também, colocando, como o Jean disse, esse caso da boate, quais seriam os direitos básicos daqueles familiares, nesses casos de tragédias, casos básicos na vida, que é o direito à saúde, que é o direito à segurança. A gente fica meio perdido, porque você vai no hospital público hoje, dá um desespero, doutor. Fica meio... Eu sei que o senhor não é o salvador da pátria aqui, não. Não, mas... nem quero ser. Nem pretendo ser, mas se eu puder ajudar, sempre é bom. Olha, e junta tudo, junta o que aconteceu no Mineirão domingo, eu estive lá. Nossa! Foi assim, um caos, né? Você sai de casa cedo, igual todas as autoridades mandaram. Pagou caro. Paga-se caro, fala assim, não, eu vou fazer o ritual de sempre, vou almoçar lá perto, senão eles falam que vão ter almoço lá dentro do Mineirão, enfim, você já sabe, deve ter repercutido isso aqui já. Nós temos um tripé no direito do consumidor. Falando em cidadania, talvez o direito do consumidor seja um dos melhores reflexos disso. Cada vez mais aumenta o número de atendimentos nos PROCONs, nos juizados de relação de consumo. E aí algumas pessoas apontam isso como algo negativo. Está aumentando os problemas? Não é que está aumentando os problemas, as pessoas estão reclamando mais. É diferente, o movimento é diferente. Eu tive um debate no ano passado com o pessoal do setor de saúde, com grandes empresas de plano de saúde. Isso não, é um absurdo, o consumidor reclama de qualquer coisa. Não, ele está aprendendo a reclamar. Então tem um tripé. Direito à vida, saúde e segurança. Todo fornecedor tem que garantir a proteção à vida, saúde e segurança. É claro, dentro da proporção e da natureza do serviço. Se você está vendendo uma arma para um consumidor, é óbvio que essa arma importa em riscos para esse consumidor. Um cigarro importa em riscos à saúde do consumidor. Mas o risco não pode ser desproporcional à natureza do produto ou do serviço. Por exemplo, vocês vão lembrar também, sem citar nome de marca, mas quem vai ouvir vai até lembrar da marca, há alguns anos, uns 6 anos no máximo, foi comercializado no Brasil um veículo que você abria a chave, você levantava o banco de trás do carro e aquela chavinha que prende o carro estava decepando o dedo das pessoas. Sim. Que dia, pastor Jean, você vai imaginar que um carro vai decepar o seu dedo? Isso pode acontecer, um acidente, mas vários. Vários acidentes. Vários. Quer dizer, é desproporcional ao risco. Então, essas questões que você tem que ter um fornecedor zeloso, que diminua efetivamente os riscos. Poxa, comprar o colchão em loja de colchões, foi isso que saiu na imprensa hoje. Pela manhã eu já li essa manchete. No caso da boate, você está comprar as espumas em loja de colchão. Não. Saídas mal colocadas. Um cara, eu li até um artigo de um escritor inglês esses dias, você não tem como se proteger do idiota. Mas, do cara que vai comprar barato e vender. Mas se você não tivesse facilitado uma série de fatores, ia ter, óbvio, talvez tivesse, mas numa menor proporção. Então, são essas questões todas que estão ali na vida, saúde e segurança. Qual é o direito que eu tenho? Apenas o direito do consumidor, que não entra na esfera penal, tem também a esfera penal, é exatamente uma indenização por danos morais. Aí voltamos, básico seria o básico. Então, voltamos às duas questões. Digamos que a casa não tenha dado causa ao problema. Ela deu, está na cara que deu, mas vamos dizer que ela não tenha dado. Ainda assim, ela responde pelos danos morais. Porque existe a chamada responsabilidade objetiva, ou seja, o fornecedor, com raras exceções no Código de Defesa do Consumidor, já até as digo, o comerciante e o profissional liberal, que não é o caso da boate, ela não é comerciante nem profissional liberal, né? Ela não está vendendo produto em varejo nem é profissional liberal. Então, ela responde, ela tem que indenizar o consumidor, independente da existência da culpa desse fornecedor. Mas o culpado foi a banda. Não interessa. A casa, a boate quis, indeniza o consumidor, depois tem o direito, não chama de ação de regresso contra a banda que lá tocou. Que seja, isso é o problema dos fornecedores, não do consumidor. Essa é a primeira questão. Quanto é o valor? Voltemos o problema de sempre. Qual é o valor da indenização? Eu não sei. Porque uma coisa é um jovem,
Você tem que imaginar, esse jovem tem um futuro promissor, ia ter uma capacitação financeira tal, ia dar era um arrimo de família, não sei o que. Então, isso tudo vai sendo considerado para mensurar. A justiça costuma estimar um valor ou nesses valores que eu considero teoricamente inestimáveis, acho que o senhor também considera inestimável, como se trabalha o dano moral? Eu sou um dos maiores críticos, inclusive, dessa questão aí tocando a ferida do cara fazer uma tabela. Aqui, em Minas Gerais, já há um tempo atrás, o tribunal chegou a fazer uma tabela. Então, se você deu um tapa, não passou já, é tantos reais. Se deu um tapa que feriu o rosto dele, aumenta um pouquinho. Agora, uma coisa é um tapa não passou já, que é uma pessoa que tem a liderança, a outra um tapa em mim, eu estou aqui, né, não deixa de ser um tapa, mas a figura dele é uma figura a ser mais protegida pelo direito do que a minha. Então não dá para mensurar o dano a ele igual, que cada um é por tabela. Por tabela, cada pessoa é uma pessoa com a situação. Cada caso causa um estrago. Né? Uma coisa você exigir um dano moral valor X no boteco da esquina. Outra coisa, esse mesmo valor X, um grande rede de supermercado vai fazer cócegas a ele, que também tem que ter um valor educativo. Então, tabela de dano moral é uma coisa absurda, mas que, infelizmente, ela ainda, nas gavetas aí dos tribunais, ela existe.